Tudo bem? Faremos da lição número 10, a parte de segunda-feira, relembrando a história do povo e louvando a Deus. Se tem uma coisa que temos que fazer, é louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Uma senhora que estava num ônibus, olhou para o banco do lado e viu uma moça muito linda, loira, maravilhosa, olhos azuis. Ela olhou e disse, puxa, como eu queria ser linda como essa moça. A hora que o ônibus parou para as pessoas irem ao banheiro e comerem alguma coisa, ela percebeu que a moça se levantou do banco com dificuldade, aí pegou então um aparelho e com esse aparelho ela se locomovia, tinha paralisia. Ela disse, oh meu Deus, eu reclamo de tanta coisa, o Senhor me deu pernas perfeitas, louvado seja o teu santo nome. Ela desceu para comprar uns doces, na hora que ela pediu para o moço que servia, que atendia, que ele pegasse um doce, ele foi pegando e na hora que colocou nas mãos e ela deu o dinheiro, ele deu o troco, ela percebeu uma certa dificuldade dele em manusear as notas. E ela conversou com ele e ele disse, a senhora é muito agradável, obrigado, porque a senhora transforma o meu dia num dia melhor. A senhora consegue enxergar, mas eu sou cego. A mulher olhou para o lado e disse, meu Deus, obrigado por ter os olhos perfeitos. E muitas vezes não valorizo isso. Obrigado, Senhor. Quando ela saiu lá fora e começou a comer os doces, viu que algumas crianças estavam brincando, mas havia uma criança que ficava só olhando. Ela foi lá e disse, querida, por que você não vai brincar com as outras crianças? A criança nem se mexeu. Foi aí que ela percebeu que a criança tinha uma dificuldade de ouvir, tinha surdez. Ela disse, meu Deus, tenho meus ouvidos perfeitos, consigo ouvir o canto dos pássaros, as pessoas conversando, me comunicar. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado por ter tudo isso e me perdoa se eu tenho algumas vezes reclamado da vida. Isso é um sentimento de gratidão que deve ter em cada coração, porque nós temos que examinar o que é que Deus nos dá. Essa senhora, naquela parada de ônibus, começou a olhar para o céu e começou a cantar um louvor. As pessoas passaram olhando para ela. Ela disse, calma, calma, eu só estou louvando a Deus porque eu tenho muitas coisas para agradecer. E as pessoas ficaram olhando e interessadas em por que ela estava com aquele sentimento. Sentimento de louvor a Deus. Pergunta número 2. Que parte da história de Israel o Salmo 105 nos mostra e que lições aprendemos dos eventos ali descritos? Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, a qual aliança fez com Abraão e fez juramento a Isaque e confirmou a Jacó por lei e Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. E um dia chamou a fome sobre a terra, quebrantou o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido como escravo, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e fez soltar o futuro governador dos povos e o soltou. Fez senhor de sua casa, o governador de toda a sua fazenda. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e os fez poderosos mais do que os seus inimigos. Depois enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra do Egito. E Deus os tirou para fora com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por cobertura e um fogo para iluminá-los de noite. Eles oraram e Deus fez vir codornizes e os fartou também de pão do céu. Abriu a rocha e correram água como o rio pelos lugares secos, porque Deus se lembrou de sua santa palavra que havia dito a Abraão, seu servo, e tirou dali o povo com alegria, e os escolhidos com regozijo, e deu para eles a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem suas leis. Louvai ao Senhor. Então a pergunta é, que parte da história de Israel o Salmo 105 relembra e que lições aprendemos com este Salmo? O Salmo 105 nos mostra a aliança entre Deus e Abraão, confirmada com Isaac e com Jacó, e retirando o povo do Egito e dando libertação sob a direção de Moisés e sob a direção de Arão. Uma lição a ser aprendida aqui é a lição da paciência, da fé e da esperança dos patriarcas. Eles tinham fé que Deus iria cumprir a sua aliança. Deus construiu um relacionamento muito sólido
entre ele e seu povo escolhido, desde a aliança feita com Abraão. Quando ele chamou Abraão e disse: eu darei para você essa terra. Vão peregrinar numa terra estranha, mas eu vou tirá-los de lá com mão forte, até colocá-los na terra prometida. E Deus disse a Abraão: olha para as estrelas do céu, olha para essa terra diante de você, eu vou dar essa terra para você. Quando Ló foi embora e Abraão se sentiu sozinho, Deus disse: calma, Abraão, não precisa ter medo. Seu sobrinho escolheu a melhor terra, mas eu vou dar uma terra melhor para a sua descendência. E aí Deus cumpriu. Por isso que o salmista, ele relembra a história e pede que todo o povo cante um louvor a Deus, um louvor merecido e dedicado ao Deus do céu, glorioso, bondoso, poderoso, totalmente fiel às suas promessas e às suas alianças. O Salmo 105 é muito parecido com o Salmo 78, pois ambos falam da história do povo de Israel. Falam de sua libertação do Egito, o cuidado divino no deserto e a entrega da terra prometida para eles. Tudo isso, lembrado pela história, era motivo de grande louvor e gratidão a Deus como soberano. Temos nós gratidão pela nossa história, até onde você chegou e, como podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como diz o Salmo 105, em Deus faremos proeza. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Que quando estivermos tristes ou desanimados, lembremos do que Deus já fez em nossa vida. Essas lembranças serão muito agradáveis e nos motivarão para uma nova fé, uma nova esperança. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Temos motivo para te louvar. Que o Senhor coloque gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, uma boa segunda-feira e vamos para a luta. Deus abençoe a todos.